pesa para o jogo de sábado? Pesa de aumentar ainda mais essa rivalidade, né? Que de 5 anos para cá, ou um pouco mais, né? Mas vamos botar 5 anos, né? É a grande rivalidade do futebol brasileiro, né? São os dois clubes que vêm conquistando, vencendo. Ora um ganha o Brasileirão, outro ganha a Libertadores, vai Copa do Brasil, aí vai aqui Recopa, vai Supercopa. São as duas grandes potências, né? Financeiramente, a parte administrativa. E ninguém quer dar chance para ninguém. Então, assim, está dentro do futebol, está dentro do pacote. O Palmeiras está certo de reclamar. Foi prejudicado, sim, em alguns lances. Aí, é claro, o rival, que sabe que é esse time que pode tirar dele conquistas, vai lá e já começa no trabalho de bastidor, né? Usando, claro, a entrevista coletiva, porque foi perguntado. O Marcos Braz também está na dele, de falar, não pode ceder à pressão. A verdade é o seguinte, que tudo isso contribua, se é que é possível, tanto o Palmeiras corretamente reivindicando porque foi prejudicado, e o próprio Flamengo, através do Marcos Braz, a fala dele é que ele diz assim, ele não está dizendo que o Palmeiras não foi prejudicado, em nenhum momento ele falou isso, ele só diz para que isso não se torne uma pressão no caso de beneficiar. Eu acho que é essa fala que ele quer colocar, né? Assim, o meu entendimento no meio do futebol, que eu estive ali, né? Vivendo aquilo ali que eles estão vivendo, então já para que a arbitragem, nós estamos de olho aqui, hein? Se também vacilar e for querer ficar com medo de marcar alguma coisa, nós estamos também de olho. Enfim, é o jogo que a Leila falou, que muita gente diz que ela não faz o jogo de bastidores, mas é esse jogo que os dirigentes fazem. E é claro que ele falou ali, deve ter pegou o telefone, ligou para o CNM, ligou para o Edinaldo, ligou para o diretor de competições, né, vai na CBF. Como o Palmeiras também faz isso, o Atlético, o Rodrigo Caetano faz muito bem também isso, esse trabalho. O Alexandre Matos também é muito bom para isso. Os dirigentes, né, as pessoas que são da bola. O que não pode é prejudicar mais ainda o que a gente está vendo de erros na arbitragem. Que isso sirva assim, tá todo mundo de olho, mas tenta ajudar de alguma forma. Agora, para sábado, só aumenta o que a gente sabe que é esse grande jogo, esse grande espetáculo. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo têm feito grandes jogos, grandes assim, embates, né, e rivalidade vai aumentando. Isso alimenta mais ainda as mídias sociais. É claro que, se a gente for entrar agora, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, estão todos ali discutindo, falando. Que seja isso saudável, né? Que seja mais nada de ofensa, nada de briga. Não pode ir lá no estádio a gente ver confusão, agressão. Se for para o lado da rivalidade para ganhar mais emoção no jogo, vale, faz parte da bola. Perfeito. Vai ser assim, Pascoal? Bom, se for por esse lado, já tem 31 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado, né? Não é pouca coisa. Para 42 mil ingressos, tem poucos ingressos aí ainda à disposição do torcedor. Esse é um jogo gigantesco do Campeonato Brasileiro. Mas é aquele negócio, ninguém está reclamando do jogo que acabou. É sempre... Qual é o próximo, minha senhora? Palmeiras e Flamengo. Eita! Por acaso, eu acho que é coincidência, Pascoal. Eu não sei porquê, quando tem esse tipo de... Deu pra perceber? Deu pra perceber? Não tem negócio assim de passou batido. Ô, claro. Pascoal, já definiram quem é o árbitro, Pascoal? Ramon Abate Abel vai apitar o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Claro que ele vai... muita oração, hein? Muita oração, muita concentração. Vai entrar pressionado, não tenha dúvida disso. Mas eu quero deixar apenas eu não sou especialista em elogiar árbitro. Isso não é minha especialidade, eu confesso para vocês. Não é minha especialidade. Mas você viu como é que apitaram essa primeira perna da Copa do Brasil? Foi bom ou foi ruim? Você viu como é que apitaram direito? Ué, mas o Palmeiras reclamou. Não, reclamou. Tá reclamando. Reclamou sem ter razão. Quando tem razão, tá aqui o cara para apoiar. Qualquer clube que reclamar com razão, Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Flamengo, né? Qualquer um. Grêmio, Internacional, o Cuiabá, qualquer um.
Qualquer um. Se reclamar com razão, tem o meu apoio. Arrascaeta, a liderança dessa equipe pelo segundo jogo consecutivo, chamou a responsazinho e fez o Flamengo dar a resposta que precisava. A gente pode daqui a pouco falar da postura do Furacão também, né? Mas começar pelo mandante e vitorioso Flamengozinho. Ah, sim, um jogo, assim, eu que gosto muito de tática, né? A gente analisando taticamente, foi muito aquilo que no pré-jogo a gente estava falando. Eu tinha dúvida do Canóbio jogar, porque ele saiu do último jogo com um problema muscular, e olha que ele jogou bem, né? Ele não só jogou, mas jogou bem. Além do gol, taticamente contribuindo muito. O Atlético Paranaense, ele faz o seu gol, mas já era uma estratégia mais reativa, né? Com os 3 zagueiros. Não começa o Kelvin, né? E nem o Christian, que eu pensei que jogaria pelas laterais, pelas alas, né? E não foi. Mas assim, recuou ainda mais. O Flamengo veio para cima, tinha que propor o jogo, já tem essa característica, Maracanã lotado, né? E o Arrascaeta, ele ficou com dificuldade de encontrar o espaço, porque a formação tática que o Sampaoli escolhe, na minha opinião, não foi a ideal para tentar furar o bloqueio. Sem um jogador de lado de velocidade. Tinha o Wesley que chegava muito pela direita e o Ayrton Lucas pela esquerda. Mas montado o Atlético Paranaense atrás, com uma linha de 5, mais 4 jogadores na frente, e o Vitor Roque que ainda voltava até a intermediária defensiva. Então era um paredão, um bloqueio, dificuldade. Achei o Gerson também fora ali de sintonia, não estava encontrando espaço, jogando como um meia mais adiantado, porque acabou que ele nos surpreendeu, porque a gente falava que seria Thiago Maia e o Pulgar, e não foi, né? Foi o Vitor Hugo. Né? O Pulgar, né? Foi o Vitor Hugo um pouquinho mais à frente ali, com Everton Ribeiro, ficou muita gente no meio, por dentro. Então facilitou essa marcação, ficou complicado o primeiro tempo, muito difícil. Ele volta para o segundo tempo, não mexe nos nomes, mas mexe no posicionamento. Ele traz o Gerson um pouquinho mais para trás, né? Faz um triângulo ali, né? Fica o Pulgar mais como primeiro volante mesmo, aí o Vitor Hugo pela direita, o Gerson pela esquerda, e o Everton Ribeiro com a Arrascaeta um pouquinho mais à frente. Dá uma melhorada, mas a verdade é que quando ele mexe, entra Bruno Henrique, que dá amplitude, o time busca o empate ainda, porque o Arrascaeta realmente, ele mesmo marcado, ele chama a responsabilidade, ele se movimenta, ele vai para o drible, ele pega entre linhas e vai para cima, tenta buscar um espaço, e nessa jogada sofre um pênalti, né? Que vai aí o empate com o gol do Pedro. Agora, a entrada do Bruno Henrique, para mim, que foi fundamental, para a virada e para dar mais espaço no ataque do Flamengo. Na minha concepção, era a escalação para mim de início, com o Bruno Henrique abrindo mão de um jogador de meio. Para mim também. Tem uma coisa, a gente até conversava ontem no nosso grupo, né? Tem um grupo aqui, todo mundo, e a gente fica batendo papo ali. Eu já tinha falado isso semana passada e para mim é muito claro. O Gerson é o Coringa. Ele pode jogar em vários lugares e ontem ele jogou em 3 lugares diferentes no mesmo jogo. Quando o Sampaoli adapta para o Gerson jogar caindo pela meia esquerda, todo mundo ao redor dele precisa se adaptar. O Ayrton não pode subir tanto, o Arrascaeta não pode cair tanto por ali, não pode ter um ponto esquerdo como é o Bruno Henrique. Quando o Gerson vem para o meio e é recuado para segundo volante, é que sai o gol com a bola rolando. Mas ele aparece como elemento surpresa. Sim. Naquela faixa, no bico da grande área. E aí as triangulações surgem. Por quê? Porque vem o Gerson, vem o lateral esquerdo e vem o ponto esquerda. Você trabalha com os 3, o Gerson fazendo esse trabalho da lateral e o Flamengo começa a encontrar espaço. Teve o pênalti. Sim. Pênalti. O árbitro não viu no jogo, viu no VAR, deu a penalidade máxima. O segundo gol marcado pelo Flamengo, o goleiro, que é ótimo, o Bento, saiu mal. Se é para sair, vai na bola. O goleiro sai para decidir. O goleiro não sai para esperar o que vai acontecer. O goleiro não dá para esperar o que vai acontecer. O goleiro tem que sair para decidir. E ele não saiu para decidir. Ficou no meio do caminho. E no meio do caminho apareceu o Bruno Henrique, só cumprimentou. Queixo no peito. Manual da boa cabeçada, é isso? Como diria da Malandra, você tem três possibilidades de cabecear.
Aí a bola, Queixo no bola ombro. foi do Arrascaeta, né? Muito Não, boa também. a bola sensacional. Muito boa também. Não, o Arrascaeta, falar do Arrascaeta, falar do Arrascaeta, E sou suspeito. a bola caindo lá no segundo pau. Não estou querendo defender o Bento, não. Assim, concordo. Ele tenta sair, mas a batida do Arrascaeta e essa bola mais baixa ficou difícil para ele chegar na bola também. E o Bruno Henrique, cabeceio de atacante, né? Canto contrário do goleiro. Sensacional. Não, o Bruno Henrique chega inteiro na jogada. E o Fernandinho ainda tenta ali, no ombro a ombro, tirar o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é forte que é um trator, né? E o Fernandinho hoje, ele não gostou do pênalti, claro, ele deu uma ironizada aqui. Poderia não ter. Ele fala pênalti, não é duvidoso. Quer colocar a tela, já que o Mauro está citando? A gente lê certinho o que o Fernandinho falou na saída do campo. Eu não achei que foi muito feliz a declaração dele, não. Jogador experiente, eu entendi a estratégia do Atlético. E essa história de bola parada, de bola parada lá. A postura defensiva foi muito bem organizada. Os 2 gols que nós tomamos, em um pênalti um pouco duvidoso, depois da bola parada. É um resultado que podemos reverter em Curitiba, ok, pode mesmo. Agora, essa história de tomar gol de bola parada, né? A gente já discutiu tanto isso, né? Os caras treinam para fazer gol de bola parada, escanteio, falta, né? Mas os outros treinam para não tomar. Alguém achou que não foi pênalti? Ele está dizendo ali. Não, então, vocês aqui. Não, achamos que foi, Eu vi que foi no meio da canela. Demorou um pouquinho para ele cair, o Arrascaeta e tal, mas depois ele falou, acho que deu aquele seguro dele. Acho que é por isso que ele fala um pouco duvidoso, né? Por causa da demora do Arrascaeta para cair, não é isso? A demora... Mas o quê? Tinha que quebrar a perna do Arrascaeta para ser pênalti? Né? Então, não. Calma, Daniel. Acho que assim, não é assim também. Calma, Daniel. No campo o juiz não dá, gente. Como o juiz não dá no campo, aí vai pro VAR. Aí o cara dá essa declaração, bem normal. Foi pênalti? Foi pênalti, porque tem o contato, tem... Assim, agora se botar em câmera lenta, você vê que o Arrascaeta bate... Toma pancada, não cai, depois que ele cai. Mas, assim, vai pro VAR, é nítido que o Madison acerta ele, né? Se for, aí o cara experiente, aquilo que o Pascoal falou, ele já tá jogando pro próximo jogo. Foi um pouco duvidoso, hein? Vamos ver lá na arena e tal. Faz parte já pro próximo jogo. Agora, a gente falava muito ontem que deveriam ser 2 volantes. Tocou. Não continua a imagem. A gente repete, vai passar de novo. E ontem aí, o Zinho, acho que você também, né? Vocês queriam ou o Cebolinha ou o Bruno ali na frente já com 2. Cara, sabe o que é curioso? E eu disse assim, parece que ele vai mudar, vai jogar com 2 volantes, com o Arrascaeta de um lado, o Everton do Ribeiro do outro e tal. E só o Pedro ali. E foi o que ele fez. Não quer dizer que ele fez certo, né? Sim. Porque cada vez mais... A gente está vendo uma evolução no Bruno Henrique que vai ficando difícil tirar ele do... Vai ficando muito difícil tirar ele do time, né? Aí, Zinho, a imagem que o Zinho queria, Mauro, só pra gente voltar nesse assunto aí, que eu quero falar disso também, mas a imagem que o Zinho queria. Aí, Zinho, é duvidoso? Não. Como diz o Simon, vai pro VAR, câmera lenta, beijo de vó é agressão. Não tem nem o que falar. Então você tá concordando com o Fernandinho, é isso? Pênalti. Bom. Então Não. Foi pênalti. O que eu tô fazendo a leitura do outro lado é que, como precisou do VAR, sim, e ele faz essa leitura com a Arrascaeta, demora para cair, ele fala essa palavra meio duvidoso. Se equivocou, porque foi pênalti. Perfeito. O Mauro tocou num ponto interessante aqui, né? Ele entra ali com os 3 volantes, o Gerson mais adiantado, mais volante. Quando precisou ali modificar o jogo, que ele chama o Bruno Henrique, tinha um pessoal torcendo pro Flamengo, vendo o jogo perto de mim, que falou assim, esse jogo é pro Cebolinha, porque era o jogo de achar espaço, era o jogo do drible, do espaço curto. O Bruno Henrique é mais de velocidade, de arranque e tal. Mas ainda assim é ele que resolve, Pascoal. Acho que tá ficando ruim pro Tipolino, hein? É porque o Bruno Henrique tem uma característica muito interessante, né? Que é de definição dentro da grande área. Ele tem algumas possibilidades muito boas, que é o drible, a velocidade, o arranque. E aqui é uma vertente que é espetacular, que é o cabeceio. A postura dele dentro da grande área.
Primeiro que ele tem uma impulsão espetacular. O Bruno Henrique ele não precisa vir correndo em direção à bola para cabecear. O impulso para poder cabecear a bola. Ele parado sobe demais e acaba cabeceando muito bem. Então, é um jogador que para mim é espetacular, para mim é um grande reforço que o Flamengo encontrou ainda nessa temporada. O Flamengo contratou um bom jogador, o Luiz Araújo entrou bem, deu um passe para o Bruno Henrique fazer o gol, muito bom, né? Entrou bem, quer dizer, já é o primeiro momento, dar um passe como esse ajuda, e tudo que o Flamengo hoje apresentou, o Rossi, o goleiro, então, tudo isso que o Flamengo está fazendo, motiva ainda mais a torcida e os caras entram de campo, porque todo mundo quer arrumar um espaço para jogar, né? Então, a gente fica com essa expectativa de que o Flamengo ainda possa melhorar, mas eu não acho que esse jogo está resolvido, não. Eu não acho que esse jogo está resolvido, não. E ele vai ter que jogar na partida de volta. Vai ter que jogar semana que vem, porque o Flamengo vai precisar do Bruno Henrique no jogo lá. Porque lá o jogo é muito mais físico, vai ter o aspecto físico, contato. Olha como que sobe o Bruno. Passou da bola nesse lance aí, teve que até acertar o corpo para fazer... Não, primeiro que ele não é baixo, né? Ele é um jogador alto. E tem uma impulsão impressionante. Então, o Flamengo eu disse e repito, eu acho que foi o melhor reforço do ano, foi a volta dele. Você pegar todo mundo, você ter o Bruno voando e com os números que ele mesmo diz que está conseguindo já em termos de velocidade, potência, força. 35, 37, né? Muito veloz e muito bom nessa bola aí. De cruzamentos na área, quantos gols que ele já não fez e gols importantíssimos. Agora, no esquema de ontem, sabe-se lá, se por causa do adversário, ter mais gente no meio campo, etc., botou só o Pedro lá na frente. Agora, tá difícil jogar sem o Bruno Henrique. Vai ficar cada vez mais difícil jogar sem ele estando nisso. E aí você passa a ter razão. Por mais que o jogo, mas esse é para drible, para isso, quebrar linha, não sei o quê. Cebolinha, espera aí que eu vou botar o Bruno primeiro. Porque é a cara do Flamengo, o Bruno Henrique e tal. E aí ele vem em cima dessa posição. Difícil pro Cebolinha mesmo. E o treinador do Flamengo parece que não gostou do gramado também. Uma hora vai jogar o quarteto de 2019. Sim. Vai jogar Arrascaeta, Everton, Gerson, BH e Gabriel, é isso? Eu falei até 5 aqui, né? Já falou o quinteto, que você incluiu o Gerson. Eu incluí o Gerson. Aquele incluiu... mas tá bom, você tá certo. Por isso que eu disse que ontem o time podia... Não, pode falar. Não, que ontem ia ser diferente e tal, mas o Flamengo tende, mesmo com todas essas contratações, a ter isso mesmo. Uma hora você vai ver que o melhor é continuar com o Gabigol ali e não o Pedro, na cabeça do São Paulo, vai ser isso. O Bruno Henrique tem que voltar mesmo, o Gerson tem que jogar mesmo, o Arrascaeta não pode. Só tem uma interrogação, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro que eu ia completar é justamente que ele não foi procurado pelo Flamengo. O conselheiro Miranda mandou mensagem para ele, Dani. Dizendo o quê? Interrogação Everton Ribeiro. Pra mim, né? Mauro Naves. Não, só sobra essa, porque toda hora que você fala... pro Mauro Naves. Vai repetir. Não, e eu acho que ele mandou pro Braz também, por isso que o Braz ainda não renovou, né? E agora tem não convocou o Everton Ribeiro ainda para uma reunião para renovar. Meses, já pode assinar o pré-contrato. Mas não vai faltar quem o queira. Eu já falei para vocês que tem gente lá no Corinthians que o brilho, o olho brilha. Time aí batendo na porta do Everton Ribeiro, hein? Tem gente querendo, né? O filho da Gávea me manda mensagem aqui dizendo que o quarteto esteve por alguns minutos em campo contra o Alca já por esse Flamengo de agora. A memória fica, como? Brilhante ativa desse pessoal. Pra gente continuar falando do jogo e puxar um pouquinho pro Atlético, eu vou ouvir o Sampaoli, porque ele fala justamente dessa coisa de buscar o espaço, né? O Atlético, depois que faz o gol, ele vem com uma estratégia de segurar aquele resultado e aí tinha que ser erro zero, que acaba não dando muito certo. Mas o Sampaoli falou da dificuldade de achar espaço. Fue difícil porque tenía mucha gente defensivamente, psicológicamente y mentalmente. Le favorecieron mucho la jugada del primer gol, mas a Timi le faltó más ataque de segunda línea, encerrar más, tener más ataque consecutivo, más remate. Creo que el primer tiempo tuvo 84% de posesión y
bueno, con semejante volumen, indudablemente faltó generar en el último tercio, aunque jugamos con un equipo, con un time muy físico, muy defensivo, muy fuerte, y nos complicó por ahí la posibilidad de irnos ganando el primer tiempo. Aí dificulta o primeiro tempo, aí no segundo é quando ele faz a mudança. A gente está vendo só os números para dar aquela passada, né? Do jogo como um todo, o Flamengo com mais bola, com mais chute. No final do jogo, quando o Atlético já está perdendo e entende a necessidade de repente tentar empatar para o jogo de volta, ele volta a oferecer perigo ao Flamengo. Mas enquanto estava todo lá atrás se segurando, eu acho que acaba abrindo um pouco mão. É o Atlético, né? A gente sabe como é fora de casa, que geralmente adora essa postura, mas eu fiquei com a sensação de que poderia ter sido um pouco mais ousado, pelo menos na tentativa de contra-atacar. Tinha hora que você via o Vitor Roque, o Canóbio, defendendo bola. Eles passaram muito tempo marcando a saída de bola do time do Flamengo com os dois zagueiros, né? Correndo de um lado para o outro para marcar os jogadores do Flamengo. E isso desgasta os jogadores sem ter necessidade, porque os outros estavam muito atrás. Então, e eles não tinham essa possibilidade da bola roubada. Você já viu quantas bolas, você notou, quantas bolas o Atlético roubou e tocou para frente e não tinha ninguém? Algumas. Porque os dois estavam encaixados muito entre os homens da primeira linha de marcação. Então, dificultou essa ação ofensiva do time do Atlético Paranaense. Mas eu não acho que o jogo está resolvido. Não. Eu acho que o Atlético tem muitas condições de resolver o jogo ainda nos seus domínios. Tem muitas condições. Quero só fazer uma ressalva. Eric Pulgar, na bola do gol, tem que tirar. Inventar é para Santos Dumont. Tira. Dá um bico. Concorda, Sim? sim? Deu uma deslocada nele, hein? Assim, a gente no meio da bola, né, desde categoria de base, é orientado que quando tem esse chutão para frente, o zagueiro ou o primeiro volante não pode deixar quicar, né? Tem que decidir antes logo. Nesse kick, o atacante vem de frente, vem com mais força. E você vê que o Vitor Roque ganha, é menor do que ele, do que o Eric Pulgar, e ganha no corpo. Eu achei até que ele dá um toquezinho, né? Claro, não estou dizendo que ele dá um toquezinho, desequilibra mais ainda o Pulgar, porque ele está correndo de frente para o gol dele. Então isso é o beabá da bola, não Mas deixar ficar, não virar para o seu gol. Tem um contato, né? Se é o suficiente, aí é a interpretação do árbitro. Eu acho que é mais pelo posicionamento dele, ele gira deixando a bola quicar e vai de frente para o seu gol, ainda torto, e o garoto chega com força na bola, né? O garoto cheio de vontade, cheio de energia, ganha no corpo. Usando a malandragem, né? Por mais que é jovenzinho, mas é malandro o garoto incomoda. O Vitor Roque é diferente, ele é diferente. Agora, assim, falando dessa ambição que você acha que faltou e tal, eu acho que tem a ver muito com o jeito de jogar mesmo deles, independentemente de ter mudado, né, de técnico, se bem que o Wesley está lá e disse que iria seguir o que ele gosta e que acha ele que é o DNA do Atlético Paranaense, que é atacar e tal. Porque agora em maio eles jogaram pelo Campeonato Brasileiro, né? Foi 2-1 para o Atlético lá no gramado sintético da Arena da Baixada. E o Flamengo ficou mais com a bola, o Flamengo finalizou mais naquele jogo, os números são a favor do Flamengo, mas foi 2-1 para o Atlético. Agora lá a torcida vai fazer a pressão e aí ele vai ter que ter um pouco mais de ambição. De virada, né? Foi de virada lá, então. Lá não é ambição, lá é a necessidade de ir mesmo. O torcedor vai empurrar. Mas você não pode se jogar para cima do Flamengo quando você olha ali, tem dois caras esperando a bola ali atrás. Um chama Bruno Henrique, parece que não corre nada. E outro é qualquer outro que você botar. Pedro, o menino que entrou ontem aí, Luiz Araújo? Correria. Então, entendeu? Você vai embora e olha lá, tem dois caras com essa velocidade atrás. Então, tudo tem que ser feito com muito cuidado. Tanto que mesmo para vencer esse jogo de virada, assim, deixou o Flamengo ter a bola, deixou até o Flamengo finalizar mais. Mas, enfim, agora é um jogo que vale 9 milhões de reais e vai ser sensacional nessa volta.
Vocês querem ouvir o Luiz Araújo? Porque ele estreou ontem, ele deu um passe lindo, a jogada acaba não terminando em gol, né? Sim. Mas ele ficou feliz ali com o que ele conseguiu entregar nessa chegada, já colocado num jogo importante. Achei que o Sampaoli fez bem de repente, colocá-lo quando já estava vencendo a partida, senão a pressão era ainda maior. Mas eu gostei da entrevista dele. Fala, Luiz Araújo. Com certeza, por essa pressão, esse friozinho na barriga da estreia. Estou muito feliz de ter estreado com vitória. Ali fiz uma grande jogada e eu passo para o Bruno Henrique, infelizmente passou perto, mas vou continuar trabalhando ainda mais, me preparar ainda mais para que eu venha ter sucesso com essa camisa. Uma situação incrível, como eu falei, tinha um sonho, como eu falei também naquela entrevista que a cidade tem 70 mil e hoje no Maraca quase isso. Como eu falei, todo jogo aqui no Maracanã, minha cidade, parece que minha cidade está dentro ali, então estou muito feliz e realizado. Muito ansioso também fazendo o primeiro gol com essa camisa no Maraca, mas vou continuar trabalhando ainda mais e muito feliz com essa vitória hoje. Aí, Zinho, falando do friozinho na barriga. Imagino o que ele sentiu, né? Aquela caminhada ali que ele dá um abraço no Sampaoli. Sampaoli fala algo para ele, é claro, uma orientação, e ele vai lá para entrar. Maracanã lotado, casa cheia, vestindo essa camisa gigantesca. Ele que se declarou aí que é Flamengo, né? Que é torcedor do Flamengo, a sua família. Então, é uma emoção muito grande. Ele entra bem aberto pelo lado direito, na sua característica, para ter 1 contra 1, para dar amplitude naquilo que o Flamengo estava precisando no jogo. Ele entra no lugar do Everton Ribeiro. Então, sai um meia, entra um atacante de lado de velocidade. Só que logo depois, o Sampaoli tira o Arrascaeta também e coloca um volante, que é o Thiago Maia, para proteger ali com o Pulgar. Então, ele acaba sendo prejudicado, porque não tem mais nenhum meia, porque o Gerson já estava jogando muito pelo lado esquerdo, como um segundo homem também. Não tinha um meia para fazer a combinação com ele ali, sabe? Para ser mais municiado. E é a hora que o Atlético Paranaense, perdendo o jogo, também começa a ousar um pouco, sair mais para o jogo. Então, o jogo não ficou a feição para ele, para a característica dele, mas ele faz essa linda jogada assim. É bom que quebra aquela coisa da estreia, a atmosfera de sentir a torcida do Flamengo, a pressão, o que é jogar no Maracanã. Tem tudo para contribuir, ser uma peça útil demais para a mudança de característica de jogo do Flamengo. Útil demais, Pascoal. O Zinho não fala em titular. Não, eu também não. A gente, quando apresentou aqui a chegada do Luiz Araújo, a gente não disse que ele seria titular. Acho que nenhum. O Mauro também não disse isso. Acho que ele também que ele será um bom reserva. Eu também acho que ele será um ótimo reserva e vai atuar em quase todas as partidas do Flamengo. Porque eu acho que o Bruno Henrique é titular, gente. E se você tirar você pode, em algum dado momento da partida, você pode tirar o lado do jogo, saindo do lado esquerdo, movimentando o lado direito com a entrada do Luiz Araújo, dá para ser feito isso. Porque você vai ter um lateral esquerdo, com a qualidade que tem o lateral esquerdo do Flamengo, Ayrton Lucas. Você está vendo uma jogada do Ayrton Lucas aí, na partida de ontem. Então, tem muita coisa que o Flamengo tem muitas possibilidades de mudar o time e continuar ofensivo, né? Quem tem 2 jogadores como Pedro e Gabigol na faixa central do campo, Sim. Na faixa central ofensiva. Agora tem Luiz Araújo aberto pela direita, sem Cebolinha, e tem o BH pelo lado do campo. Então tem muita coisa, o Flamengo tem muitas possibilidades de melhorar ainda o seu rendimento durante a partida. E aqui vai só uma lembrança, né? O treinador do Flamengo imaginou um jogo que não teve. O jogo que ele imaginou de início não aconteceu. Ah, sim, porque ele não esperava tomar um gol tão cedo, nem a reação do Furacão na sequência, né? Entendeu? O jogo que ele imaginou não aconteceu. E aí ele teve que, no segundo tempo, ir consertando, né? Mas isso acontece no futebol, porque imagina uma situação e acontece outra. Tanto que ele falou da dificuldade no primeiro tempo, né? Mauro, só para fechar o Luiz Araújo, ele é de Taquaritinga, que tem 57.364 habitantes. É menos do que tinha no Maracanã ontem. Já fiz jogo em Taquaritinga. São Paulo, né? Estado de São Paulo. O estádio lá foi feito, tá até a bola dele lá, ó, essa quase que entrou mesmo. Esse censo aí é de 2015, então ele fala agora que a cidade tem 70 mil, ele pode ser que tenha, não sei se cresceu, vai, sei lá,
10 mil de lá para cá? Pode ter sido, mas enfim, provavelmente Precisa ver o tinha censo. mais. O censo diminuiu até algumas cidades, né, de Censo, população. Mas eu achei legal ele se lembrar, ele fazer esse tipo de paralelo, né? Taquaritinga, que é terra também do Edmilson. Que legal, não O sabia. Edmilson nasceu lá. Já são 2 destaques para uma cidade, né, do tamanho que é, bem legal. E é isso. Se nascer um profissional a cada 30 mil habitantes, tá lindo. Pô, tá bom demais. Agora, acho assim, ótimo jogador, muito bom e tal, mas não dá para entrar. Só o conselheiro Miranda que já tira o Hélio Ribeiro e põe ele, mas não é o que vai acontecer. O Chita Agora, rubro-negro, de vez em quando, também tira o mas tem mais gente para colocar antes. Para tirar o Everton, tem uns 15 para entrar na fila. Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então escreva nos comentários o que você achou dessa vitória do Mengão em cima do Atlético Paranaense. E o Luiz Araújo, pra você, ele estreou bem? Agora o detalhe é o seguinte: Bruno Henrique está brilhando no Flamengo. Meu amigo, quem vai sair pra ele entrar? Que elenco é esse do Flamengo, hein? Que elenco é esse? Pode chegar mais reforços aí, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.